Bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 17 de dezembro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:12. E você pode participar através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. O número está aqui embaixo da sua tela. Lembrando sempre, hein, você pode enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Tá com o seu celular aí perto? Então pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você aponta aqui, ó, para este QR Code e já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta que a gente conversa ao vivo nesta sexta-feira. Confira agora os destaques de hoje. Vereador Otto Alejandro quer a criação da Comissão Especial de Estudos para analisar e discutir a zona de atividade econômica. Moção do vereador Professor Alberto apoia projeto de lei para aprovação do 14º salário aos segurados e dependentes do Regime Geral de Previdência Social. Campineiras se destacam e vão para a Escola de Balé Bolshoi Brasil. E o fim de semana está chegando. Já sabe o que fazer? A Agenda Cultural tem dicas para todos os gostos. E hoje é o último dia em que a Unicamp está recebendo doações de brinquedos que serão distribuídos para cerca de 1.000 crianças carentes. Então, sobre os pontos de arrecadação, como foi realizada esta campanha, eu aciono a repórter Mariana Meira, que está na Unicamp e tem mais informações. Olá, seja bem-vindo e boa tarde, Mari. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo aqui pelo Câmara Notícia nesta sexta-feira. Pois é, Gabriel, estou em um dos pontos de arrecadação desta campanha que começou no dia 10 de dezembro e, como você disse, se encerra hoje. Portanto, como a gente está ao vivo, dá tempo para quem ainda não fez a sua boa ação, para quem ainda não praticou nenhum ato de solidariedade neste fim de ano, dá tempo de participar. Esta campanha se chama Corrente do Bem, Faculdade de Ciências Médicas, Natal Feliz, porque envolve, e começou sua história há cerca de 10 anos, a princípio numa comunidade mais restrita aqui na Unicamp, e hoje é uma campanha grande que envolve não só funcionários, estudantes, professores, pesquisadores, mas também pessoas de fora, empresas e sociedade civil. A gente está inclusive perto da árvore de Natal, cheia de brinquedos que muitas crianças vão receber nesse Natal, com certeza vai ser muito mais feliz. Sobre isso a gente vai conversar agora com o professor Rubens Bedricol, aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Professor, seja bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, prazer é meu falar com vocês. A gente está feliz de ver essa árvore cheia de brinquedos e soubemos que tem muito mais, que vai ser entregue para quantas crianças mais ou menos? Então, 1.000 crianças aproximadamente. Então, isso crianças de vários bairros da cidade? De vários bairros, são bairros já conhecidos da faculdade, bairros carentes, e a gente tem uma história, em vários desses bairros, com projetos de ensino e de extensão universitária nesses bairros. Para nós aqui da faculdade é muito importante participar de ações solidárias como essa, porque a gente reconhece o aumento que teve no país, nos últimos tempos, de número de pessoas morando em situações precárias, o aumento do desemprego, o aumento da pobreza, pessoas que não tiveram mais condições de pagar aluguel e tiveram que morar em favelas, em barracos. E a gente sabe que a gente considera muito importante formar cidadãos e formar alunos na nossa área, que é a área de ciências médicas, com uma visão crítica do mundo. A gente sabe que as condições socioeconômicas, as condições de moradia, a perda de direitos, a dificuldade de comprar os alimentos, isso é um determinante social do processo de adoecer ou de ter saúde. Então, isso nos interessa de perto, a gente conhece essas comunidades. Então, me parece muito importante, nesse momento de solidariedade, do final do ano, que a gente está junto com eles também, mostrando que para nós aqui da universidade
a gente considera, a gente tem um olhar para eles, ou seja, não é simplesmente a entrega de um brinquedo, que isso é importante, deixar uma criança feliz, isso faz toda a diferença na vida dessa criança, mas mais do que isso, contribuir para aumentar a autoestima da criança, da família, e isso faz parte, inclusive, do ensino aqui na faculdade. Quando a gente fala em atendimento humanizado na saúde, começa com momentos como esse de empatia, né, professor? Exatamente. Nós temos, por exemplo, uma convivência em alguns desses bairros muito grande, e que essas crianças, pelo vínculo, sabe o nome dos alunos, sobem no colo, desenham junto, escrevem, eles são capazes de nos contar como é a vida deles lá. Então, colocar a comunidade universitária em contato com essa população é a melhor maneira de saber como realmente é a vida deles. E o jeito, o modo, né, como vivem, isso determina como eles adoecem e como eles querem ser cuidados. Então, a gente precisa ouvi-los, a gente precisa sair dos nossos muros e estar perto deles. E a gente tem feito cada vez mais esse passo de chegar perto deles. Portanto, entregar o presente hoje, essa semana, que nós vamos entregar para eles, inclusive no momento de entrega os alunos participam, eles vão estar juntos. Isso vai ser extremamente importante para fortalecer ainda mais esse vínculo que vem sendo construído há vários anos. Agora, professor, entre os bairros que são beneficiados com essas entregas, o senhor está representando a Vila Paula, que até então não estava na lista, esse ano vai passar a ser. Como é que funciona isso? Qual que é a sua relação com esse bairro? Bem, a Vila Paula é uma ocupação muito querida, ela existe desde agosto de 2015, e todas as casas lá são moradias de madeira, eles não têm autorização para construir de alvenaria, as pessoas recebem água, né, durante muitos anos, até o início desse ano, até abril desse ano, eles recebiam apenas em 3, 4 caixas d'água e deveria depois puxar com uma mangueira ou com um balde até a sua casa. Agora eles recebem água, não existe esgotamento sanitário, a luz elétrica existe, mas ela é precária, no fim do dia é capaz de não ter energia suficiente nem para esquentar o chuveiro. E nós temos atividade de ensino há 4 anos seguidos na ocupação. E uma atividade de extensão, que é um programa que eu coordeno, de extensão universitária, onde nós temos alunos não só da Faculdade de Ciências Médicas, mas de outros institutos, outras faculdades da universidade. É um programa que tem alunos, então, de medicina, fonoaudiologia, enfermagem, ciências sociais, mediologia, pedagogia. Nós já tivemos alunos de vários cursos e que a gente, nesses 4 anos, desenvolve atividades lúdicas com as crianças. E foi muito interessante porque a gente aprendeu como é viver lá pelo discurso de uma criança. Uma criança sentada no colo durante 1h30 desenhando e brincando, ela é capaz de contar coisas que a gente não consegue descobrir, aprender em livros, em filmes, mas consegue nesse contato próximo, contato humano, de corpo a corpo, do calor humano, porque tem calor sentado no colo. Sim. E ela se sente segura o suficiente para ir contando as dificuldades, né? O que ela passa, como que é difícil. E para o nosso aluno isso é fantástico, que é uma maneira extremamente interessante do ponto de vista de prática pedagógica moderna, de aprender coisas que a gente tem que ensinar no curso, né, como os determinantes sociais em saúde, como as iniquidades, como isso interfere no adoecimento. E então a gente tem feito esse processo. O nosso projeto foi amadurecendo os alunos também. Eu tenho alunos que estão desde o começo, então já estão com 4 anos comigo. Alunos que hoje são capazes de realizar consultas clínicas. Então, esse ano a gente aumentou as consultas mesmo, é uma outra prática interessante. A gente faz consulta no território, a gente coloca mesas e cadeiras embaixo de árvores e a gente é capaz de montar 8 consultórios ao ar livre embaixo de árvore, onde os alunos, com supervisão dos professores, atendem a comunidade. Nós temos parceria com o Centro de Saúde de referência dessa região, onde a gente encaminha os casos, a gente registra nos prontuários, a gente participa de algumas reuniões de equipe para fazer projetos para essas famílias. Então, é um projeto que não se encerra em si mesmo só com a universidade, ele amplia para essa parceria importante com a Secretaria de Saúde de Campinas e nos tem deixado muito satisfeitos, né?
Que bom, importante saber dessa sensação também de dever cumprido, né, professor, que vocês têm. Agora, quem de casa não fizer parte da Unicamp e quiser ter esse gostinho de saber que ajudou uma criança, que deixou uma pessoa feliz, ainda pode doar? Que tipo de brinquedo pode ser deixado aqui e onde, professor? Com certeza pode. Eu acho que a gente, quando está entregando um presente para essas crianças, a gente está entregando mais do que um presente. A gente está entregando junto com ele afeto, a gente está entregando para eles autoestima, a gente está entregando para eles que a gente sim tem um olhar para eles. Eles não estão sozinhos, porque isso é uma queixa muito comum de quem mora e quem vive em condições mais afastadas da riqueza nacional, de se sentir sem olhar para eles. Então, acho que isso tem um significado muito grande, receber um presente. Receber um presente assim, eu recebi, alguém lembrou de mim, alguém se ocupou de mim. Vai ser uma entrega muito bonita que a gente vai fazer. Pode sim trazer, a gente recebe brinquedos para crianças, de qualquer idade de criança. Pode ser entregue aqui mesmo, no prédio central aqui da Faculdade de Ciências Médicas. Essa campanha está sendo coordenada pelas relações públicas, então se chegar aqui na recepção e falar que é para entrega de presentes, vai ser encaminhado para o lugar certo para entregar. Tá dado o recado. Professor, obrigada pela sua participação e um excelente trabalho para vocês. Obrigado, foi um prazer falar com vocês. E olha só, Gabriel, para a gente encerrar, já que eu estou aqui perto de uma árvore de Natal, eu não podia deixar de participar de uma das ações que a faculdade tem realizado, que é de cada pessoa que entra aqui poder deixar um bilhetinho com um desejo de Natal. Então, eu não tenho aqui uma meia para colocar a minha cartinha, um sapato para colocar a cartinha para o Papai Noel. Eu escrevi que neste Natal e em 2022 todos tenham saúde, momentos felizes e energias positivas. Vou deixar a minha participação aqui na árvore da Unicamp. Vamos colocar aqui. Pronto. Está feito. Gabriel, agora é a sua vez de escolher o seu presente de Natal e boas vibrações para 2022. É o desejo de todos nós, Mari. Muito obrigado por esta informação que você passou aqui para a gente, ao Rubens Bedricol também sobre esta campanha de Natal Feliz, diretamente da Unicamp. Olha só, na última quarta-feira, os vereadores encerraram o ano legislativo com a 35ª reunião ordinária do ano. Portanto, agora é hora de fazermos um balanço das atividades, de como foi este período. Então, eu já chamo a Mirna Abreu, que está aqui nos nossos estúdios também, assim como o presidente do Legislativo, o vereador Zé Carlos, que gentilmente aceitou o nosso convite novamente para estar aqui e analisar este ano de 2021. Então, Mirna Abreu, boa tarde, e o presidente da Câmara à nossa disposição novamente. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, presidente Zé Carlos. Gostaria de iniciar, antes até da gente começar a falar desse balanço, aconteceu algo de manhã aqui na Câmara Municipal de Campinas. O presidente recebeu aqui na sala o prefeito de Campinas, Dário Saad, porque a Câmara destinou nesta manhã mais 20,4 milhões de reais à Prefeitura de Campinas. E o prefeito comentou a iniciativa do Legislativo. É uma notícia excelente, a Câmara de Campinas, agora no final do mês de dezembro, doando para o município mais de 20 milhões, totalizando durante o ano de 2021 mais de 34 milhões, é sem dúvida uma ação importante de gestão, de controle de gastos aqui na Câmara Municipal. A gente quer parabenizar o presidente Zé Carlos e os demais 32 vereadores e vereadoras que fizeram esse esforço e resultou nessa devolução. O prefeito comentou ainda onde deverá ser destinado esse valor. Representa mais recursos para ser investido na área da saúde, para ser investido na área da assistência social. Então é muito importante essa devolução que a Câmara faz, mostra que a Câmara Municipal, além de cumprir o seu papel constitucional, de votar os projetos executivos, encaminhar as reivindicações da população, cobrar a Prefeitura, a Câmara também fez um esforço importante para economizar e destinar esses recursos para o município. E o presidente Zé Carlos está aqui com um cheque simbólico que foi entregue à Prefeitura. Presidente, fala um pouquinho para a gente o que representa
esses mais de 20 milhões e que chega aí a um montante em 2021 de cerca de 34 milhões de reais. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mirna. Boa tarde, telespectadores da TV Câmara. Para nós é um motivo de orgulho, de satisfação termos entregue hoje, através desse cheque simbólico, 20.486.962 R$962,87. Já pedi até para o senhor mostrar um pouquinho aqui para a câmera. Isso faz parte da economia que foi gerada pelo Legislativo, por todos os vereadores, por todos os funcionários da Casa. Então, que esse ano fizemos essa economia, apesar de termos iniciado as obras estruturais aqui da Câmara Municipal, do espaço físico da Câmara Municipal, ainda batemos um recorde de estar doando para a Prefeitura aproximadamente 34 milhões de reais para que o prefeito possa aplicar esses recursos na área da saúde, da educação, que tanto a nossa população precisa. Então, eu quero nesse momento agradecer a todos os vereadores e a todos os funcionários que evitaram esforços para que chegássemos nesse final de ano devolvendo mais esses 20 milhões à Prefeitura Municipal. Doando esse dinheiro, temos certeza que o prefeito vai aplicar nas áreas mais prementes da Prefeitura, ou seja, saúde, assistência social, educação. Então, eu me sinto orgulhoso por isso. Foi um ano de recorde, apesar das dificuldades que nós tivemos com a pandemia do Covid-19, mas batemos recorde também em termos de projetos sancionados, aprovados e sancionados. Agora, quando a gente fala nesse valor e nesse montante, para quem está em casa entender, exatamente esse dinheiro era um dinheiro que já seria da Câmara, destinado de acordo com o orçamento. O que a Câmara faz nesse momento é um repasse, porque não é uma devolução, porque até então não era um empréstimo, é isso? Não é devolução, não é empréstimo, esse dinheiro é do orçamento da Câmara Municipal. É o orçamento que nós temos todos os anos da Câmara Municipal, que faz parte do orçamento da cidade de Campinas, mas é um dinheiro que é específico para a Câmara gastar, para a Câmara utilizar. E nós, através das nossas economias, nós estamos doando para a Prefeitura no final do ano, que já doamos 10 milhões no mês de maio, se não me engano. Em agosto doamos mais 3 milhões e 500, quer dizer, nós estamos doando para a Prefeitura para que ela possa aplicar, mas deixar bem claro que esse dinheiro é da Câmara Municipal, é do orçamento da Câmara Municipal. Presidente, eu lembro que assim que o senhor foi eleito presidente da Câmara, o senhor disse que nos próximos 2 anos iria atuar para que o Legislativo fosse protagonista em ações que beneficiassem a cidade e os cidadãos também aqui de Campinas, inclusive por meio das comissões permanentes. E aí, para ajudar na captação de recursos para a cidade, em especial para as áreas de saúde e segurança. Chegamos ao fim de 2021. Que análise que o senhor faz? Conseguiu cumprir aquilo que o senhor gostaria para a área da saúde, para a área da segurança? Sim, sem dúvida nenhuma. Nós conseguimos, no momento onde estava o pico da pandemia, ali em abril, nós fomos até o governo do estado, onde nós conseguimos mais 50 leitos de UTI para a Covid-19, depois nós fomos até Brasília, onde nós conseguimos mais 40 leitos, quer dizer, o nosso protagonismo foi demonstrado aí. E a gente fizemos outras ações, inclusive, também na área de segurança. Então, quer dizer, nós mudamos o protagonismo. Nós não deixamos só o prefeito, o executivo, ir atrás de recursos. A Câmara também foi atrás de recursos para amenizar um pouco o sofrimento da nossa municipalidade, dos nossos munícipes. Voltando então à questão até orçamentária, esse ano, inclusive, houve uma proposta inicialmente acampada pela mesa da Câmara e depois assinado pela maioria dos parlamentares sobre o orçamento impositivo, que depois veio a emenda, inclusive, dizendo que, olha, como a gente já está votando o orçamento,
passa a valer a partir de 2023. Queria que o senhor falasse dessa iniciativa e qual vai ser a importância disso no contexto do trabalho do parlamentar. As emendas impositivas é uma conquista da Câmara Municipal, que nós temos várias cidades no país, de menor porte, inclusive, que é Campinas, e ele já tem esse projeto das emendas impositivas. O que significa para nós, campineiros, e para o munícipe? Significa que nós vamos ter um olhar mais atento para os bairros que não têm infraestrutura ou que tem deficitário nas questões da primeira infância, que seja de creche. Os parlamentares poderão se unir para levar uma creche para um bairro que não tem, um posto de saúde, reforma de posto de saúde, reforma de alguns próprios da prefeitura, que muitas vezes é muita coisa e o prefeito não tem. E como nós estamos mais perto da periferia, a gente tem que cuidar. Então, essa proposta das emendas impositivas é como tem os deputados que transferem os recursos da União ou recursos do Estado para que seja melhorado alguns espaços e também para aplicar na área da educação e na área da saúde. Então, a partir de 2023, nós temos esses recursos através do Parlamento Municipal para que a gente possa estar ajudando o prefeito na melhoria e na qualidade de vida dos moradores, que muitas vezes não tem esse tipo de olhar por parte do Executivo. Presidente, então vai funcionar da seguinte forma. Atualmente, o parlamentar pode apresentar uma emenda que pode ou não ser sancionada pelo prefeito. Sim. A emenda impositiva, ela também vai depender dessa sanção ou não? Não, a emenda impositiva, o prefeito já tem que doar, já tem que estar disponibilizada através daquilo que o vereador solicitar. Eu quero, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, eu quero reformar a creche do Jardim Miriam, por exemplo, e muitas vezes o prefeito ele não tem esse recurso. Através do recurso do parlamentar, ele vai indicar para o prefeito que se faça a reforma com a emenda impositiva que ele tem, que o vereador tem à sua disposição. Presidente, ao longo deste ano, a Câmara participou de campanhas como a do agasalho, campanhas sem fome, acesso a absorventes higiênicos às mulheres carentes. De que maneira que você enxerga a importância do Legislativo para participar destas iniciativas? O Legislativo Campineiro, ele fazia essas campanhas, mas eram campanhas mais tímidas, vamos dizer assim. Mas pelo momento de pandemia que nós estamos vivenciando e vivenciamos com mais intensidade durante esse ano, todos os vereadores, todos os parlamentares e todos os funcionários da Câmara Municipal se engajaram nas campanhas Campinas Sem Fome, e outras campanhas, campanha do agasalho. Nós já arrecadamos na campanha Campinas Sem Fome várias toneladas de alimentos e entregamos para a prefeitura para que ela fizesse essa distribuição. Hoje nós estamos na campanha do Natal, onde nós iniciamos com muito pouco tempo, né? E nós temos aproximadamente já quase 2 toneladas de alimentos para levar para a prefeitura para que ela faça essa distribuição para aquelas pessoas que estão abaixo da linha da miséria, vamos dizer assim. Recentemente, a Câmara aprovou um projeto de lei de sua autoria sobre a suspensão de processos de execução fiscal movidos pelo município contra contribuintes que tenham débitos em períodos de pandemia ou calamidade pública legalmente reconhecidos. Queria que o senhor explicasse o porquê desta iniciativa, porque ela tem a ver com tudo que as pessoas passaram neste ano de 2021 por conta da pandemia, um ano de muitas dificuldades, né? Foi um ano difícil para todo o povo brasileiro e de Campinas não foi diferente. E nós tivemos aqui, o Executivo estava lançando um refis, muitas pessoas ficaram desempregadas, sem condições de cumprir com os seus compromissos tributários, vamos dizer assim, e foi ajuizado várias ações
para aquelas pessoas que não tinham condições de pagar. E muitas delas já tinham, inclusive, negociado um parcelamento das suas dívidas e vieram aí uma enxurrada de ações judiciais. E nós, então, fizemos esse projeto para que não aconteça mais isso. Que quando a gente tiver num momento de pandemia, que os contribuintes sejam avisados 90 dias de antecedência e também, em tempo de pandemia, não pode se fazer isso que foi feito durante esse ano, com esses ajuizamentos sem fundamento, vamos dizer assim, judiciais. Zé, a gente está falando aí de uma ação sua, você que tem uma vasta experiência como vereador de vários mandatos, como é esse primeiro ano de experiência como presidente? É aquilo que você esperava? Ficou além, aquém? Conta um pouquinho para nós dessa experiência de juntar aí o trabalho de vereador e também administrar a Câmara de Campinas. Sem dúvida, para mim é uma experiência única, né? Vamos dizer assim, eu estou no meu 5º mandato, sempre como vereador, um ano difícil que nós passamos por conta da pandemia, mas para mim foi gratificante. A gente aqui trata todos os vereadores, não importa que seja da oposição ou oposição, não tem problema nenhum, tratamos todos com o mesmo carinho, com a mesma responsabilidade. Foi um ano difícil, mas um ano prazeroso, porque nós batemos todos os recordes. Seja recorde de arrecadação de alimentos, vários tipos de mantimentos, né, para dar para aqueles que mais precisam. Foi um ano de recorde em termos de projetos, em termos de requerimentos, em termos de indicação, quer dizer, os vereadores, eles colaboraram muito para que isso acontecesse. Então eu me sinto orgulhoso. Devolução para a prefeitura de quase 34 milhões, então eu me sinto realizado. Estamos fazendo as reformas que o prédio precisa, porque aqui, nós aqui estamos de passagem, os vereadores estamos de passagem, mas os funcionários da casa permanecerão. Então nada melhor e nada mais justo do que deixar um ambiente seguro e mais saudável para quem praticamente passa mais tempo da sua vida nesse local. Então eu me sinto muito prazeroso, muito satisfeito e espero que o ano que vem a gente consiga fazer melhor ainda do que esse ano. Presidente da Câmara de Campinas, vereador Zé Carlos, muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo aqui com o Câmara Notícia, fazendo um balanço sobre este ano de 2021. A gente já te deseja um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo e 2022 segue com muito trabalho pela frente. Eu agradeço, eu quero desejar aqui a todo o povo de Campinas um Natal cheio de paz, que Jesus Cristo realmente nasça no coração de cada um e pedir que o ano que vem seja melhor do que esse ano. Que essa pandemia cesse, pare, né? Vamos dizer assim, que tudo seja normalizado e pedir também mais tolerância a todo o povo. Nós somos irmãos em Cristo e nós temos que olhar o nosso semelhante como a gente gostaria que todos nos olhassem. Então, um ano 2022 próspero, cheio de saúde e felicidade é o que eu desejo a todo o povo de Campinas e a vocês todos aqui, meus colegas de trabalho da TV Câmara, meus amigos vereadores e a todos os funcionários da Câmara Municipal. Tá certo. Obrigada, viu, presidente? E a gente agora vai noticiar, né, uma nota de pesar da Câmara de Campinas. Aqui a gente está falando sobre presidência, porque nesta quinta-feira o ex-presidente da Câmara de Campinas, José Carlos Scôfaro, faleceu. Ele foi vereador em 3 mandatos seguidos de 1969 a 1982, presidiu o Legislativo Campineiro nos biênios 1975-76, depois 1977-78, conhecido como Carlão pelos amigos. Scôfaro era irmão do ex-árbitro de futebol Oscar Scôfaro, que faleceu vítima de câncer em 2017. O velório e o sepultamento do ex-presidente da Câmara de Campinas aconteceram nesta manhã no Cemitério da Saudade. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. E agora nós vamos, Gabriel, ainda repercutir o que aconteceu na última reunião ordinária de 2021, que foi a 35ª, porque foi nela que foi lido o requerimento de autoria do vereador Otto Alejandro, que propôs na Câmara a constituição de uma comissão especial de estudos para analisar, discutir as áreas identificadas como ZAE, que é Zona de Atividade Econômica. Confira.
com o projeto de lei de 2018, ela contempla nessas áreas só indústrias, comércios. Isso afetou diretamente a moradia popular. Então a gente quer trazer todos os engenheiros, todos os que participaram desse projeto de 2018, para poder a gente entender o porquê dessa área não contemplar a moradia popular. Então o nosso intuito é que essas áreas também seja contemplada a moradia popular. E para você que está em casa entender o que é a ZAI, você vai ouvir muito esse nome em 2022, que é Zona de Atividade Econômica. Ela é parte de um território da cidade com predominância de uso industrial ou de serviços destinadas à manutenção, incentivo e modernização desses usos, as atividades produtivas de alta intensidade em conhecimento e tecnologia, o que envolve aí os centros de pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico. A gente lembra que recentemente a Câmara, inclusive, aprovou uma alteração da Lei de Uso e Ocupação do Solo, justamente falando lá daquela área do Jardim Santa Cândida, onde tem o Centro de Alta Tecnologia em Campinas. E essa comissão especial de estudos, para ela ser, enfim, constituída, na primeira reunião ordinária de 2022, que acontece em fevereiro, aí vai ter o sorteio dos membros. O vereador Otto Alejandro, que é o propositor, automaticamente é o presidente, e esse sorteio acontece em 2022 e aí começam os trabalhos. A gente segue falando então da última reunião ordinária, a 35ª, porque teve uma moção de autoria do vereador professor Alberto, que apoia um projeto de lei. É porque devido à pandemia, lá no Congresso Nacional foi protocolado um projeto que trata da aprovação aí do 14º salário aos segurados e dependentes do regime geral de previdência social. Por isso, o professor Alberto protocola uma moção para que esse projeto apresentado em 2020 seja aprovado. Foi apresentada a possibilidade dos trabalhadores aposentados terem o 14º salário agora no final do ano, que seria muito importante não só para o trabalhador saldar suas dívidas e também as necessidades que o trabalhador aposentado tem, em especial em relação à saúde, que são os remédios que são caros, mas também é uma maneira de nós fomentarmos a economia. Porque é assim que funciona o capitalismo, né? As empresas produzindo, tendo bons lucros, mas também pagando e fomentando a economia através de melhores salários para a classe trabalhadora, para que ela possa consumir o que é produzido. E a nossa percepção é que seria muito relevante, mas muito importante nesse momento em que estamos saindo de um processo pandêmico, onde muitas pessoas perderam emprego e o aposentado acabou assumindo responsabilidades em relação à sua família, né? Principalmente filhos que estão desempregados e outras pessoas que tinham comércios, fechou. É uma maneira de nós estarmos injetando na economia e socorrendo uma classe que já contribuiu muito para o país, que são os aposentados. Nesta última reunião ordinária, porque tem mais moção agora do vereador Carmo Luiz. A proposta do vereador apela ao Congresso Nacional para aprovação também de um projeto que tramita na Câmara Federal. É o projeto de lei de 2020 que prorroga por 5 anos até o dia 31 de dezembro de 2026 a isenção do IPI na aquisição de automóveis de passageiros por novos táxis, também por motoristas taxistas, cooperativas, pessoas com deficiências e também com deficientes auditivos. Existe aí um caminho, ou melhor, um bloqueio para que isso não aconteça mais, essas pessoas não tenham mais esse direito de isenção ao IPI, e esse direito de isenção ao IPI faz grande diferença na vida desses trabalhadores, especialmente no ano pós-pandemia, onde muitos desses trabalhadores tiveram grandes dificuldades financeiras, e nós apelamos aqui, fizemos uma moção, esperamos a aprovação desta moção hoje pela Câmara Municipal de Campinas, para que apele ao Congresso a continuidade a necessidade, a prorrogação por mais 5 anos desse direito a taxistas, cooperativas de taxistas e pessoas com deficiências auditivas.
Agora, Mirna Abreu, nós estamos falando, né, que foi encerrada com a última reunião ordinária, 35ª, na última quarta-feira. Então, para explicar para o pessoal de casa, o Legislativo ele entra em um recesso agora. A partir de segunda-feira, então, nós temos as atividades administrativas aqui no Legislativo suspensas até o dia 2 de janeiro, retornando no dia 3. Contudo, nesse período, a diretoria-geral poderá convocar servidores em caráter emergencial, caso haja necessidade. A gente tem aí uma portaria que foi publicada no Diário Oficial da Câmara de Campinas, determinando como deve ser esse período de recesso. Inclusive, nesse período, como já foi mencionado pelo presidente da Câmara, começam também as obras aqui no Legislativo, em que a gente vai ter várias adequações do prédio e a gente vai noticiando aqui no Notícias do Legislativo, que volta então dia 3 de dezembro. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo. Quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios. Já vamos falar sobre as notícias da Metrópole de Campinas e a gente começa falando sobre empreendedorismo. É isso mesmo, a gente sabe que muita gente partiu para o empreendedorismo justamente por esse momento econômico aqui do país, né? Devido à pandemia ou não. E aqui em Campinas, neste sábado, acontece a primeira feira de mulheres negras empreendedoras da cidade. A Aline, que é uma das idealizadoras do projeto, deixa um recado aqui. Olá pessoal, aqui é a Aline Odara, idealizadora do Fundo Aguibara, que é o primeiro fundo de mulheres negras do Brasil, e eu tô vindo aqui para convidá-los para a primeira feira Aguibara da Mulher Negra, que vai acontecer no dia 18 de dezembro, a partir das 14 horas, no Goma Arte e Cultura, em Barão Geraldo, Campinas. Além de uma feira com mais de 25 expositoras de economia afrocriativa, a gente vai contar com uma programação cultural que está incrível. Não fique de fora, venha fortalecer o comércio de mulheres negras. Abraço! Olha, então a gente lembra que a partir das 2 horas da tarde nesse sábado, assim como a Aline disse, nós teremos as expositoras e também atividades culturais nesse período, e o endereço é na Avenida Santa Isabel, 518, no distrito de Barão Geraldo. Vamos falar sobre saúde agora. Atenção, você aí de casa, é uma notícia para deixar em alerta, porque a prefeitura já está falando sobre o aumento de doenças respiratórias. E o primeiro público é justamente as crianças. E ontem, inclusive, a Secretaria de Saúde já realizou uma reunião com a Rede Mário Gatti, justamente para traçar medidas de enfrentamento ao aumento de ocorrências de doenças respiratórias. Entre as iniciativas está prevista maior disponibilização de antivirais e de exames, como testes rápidos da Covid-19. Além disso, a Rede Mário Gatti já ampliou 7 leitos de UTI pediátrica e também está em contato com hospitais privados para a compra de leitos, como foi feito na pandemia da Covid-19. Nos próximos serão mais 3 leitos de UTI, totalizando 20, o dobro da capacidade total na UTI pediátrica. Nós temos, inclusive, que as internações de crianças por síndrome respiratória aguda grave no SUS municipal, além dos leitos da rede conveniada, já superaram neste ano quase 3 vezes as ocorridas no ano passado, considerando que a gente tem os dados computados até não finalizamos o mês. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos o ano passado 436 internações. Nesse ano já foram 1.030 e em janeiro nós teremos aí mais 15 leitos de terapia intensiva e 25 de enfermaria para UTI pediátrica para atendimento das crianças, e a Secretaria vai monitorar para ver aí a necessidade. A gente fala desse vírus que todo mundo está comentando no país todo mundo está ficando gripado. E a gente segue acompanhando. Isso também vai ser tema aqui dos Notícias da Metrópole, do Legislativo, dentro do Câmara Notícia, no ano de 2022. A gente acompanha com as festas de fim de ano, com as aglomerações, tem a questão da pandemia também. Então, todos esses assuntos serão tratados em 2022 aqui no Câmara Notícia. Vamos falar sobre trânsito rapidinho, porque tem campanha de conscientização acontecendo hoje no centro da cidade. É ali perto do Largo do Rosário, uma atividade para os motociclistas, que é dentro da campanha
respeite, repense e reduza, justamente para reduzir o número de acidentes fatais relacionados a motos. Então, essa atividade está acontecendo hoje no centro, justamente com a abordagem dos motociclistas, algumas explicações, atividades de pronto atendimento e uma série de ações relacionadas à redução dos acidentes na cidade de Campinas. Hora de nós falarmos sobre IPTU. Atenção, você aí de casa, hein? Não vai perder o prazo, porque hoje tem um vencimento. Tem o vencimento para aqueles que receberam a terceira remessa de IPTU. Nós tivemos a remissão, já falamos aqui. Então, vence hoje, são 6.200 carnês. Fiquem atentos, porque é aquela remessa que você pode pagar em até 11 vezes, no caso, se for do exercício de 2021. E se for no caso de retroativos, depende do número de exercícios reemitidos. Dá uma olhadinha lá. Qualquer dúvida no site da Prefeitura, campinas.sp.gov.br. Lá você entra na secretaria que trata de finanças e vê como está a sua situação. E a gente volta a falar sobre transporte agora. Você que utiliza aí as linhas de ônibus, preste atenção, porque tem horário especial neste fim de ano. Muita gente indo aos shoppings, trabalhando. Alguns shoppings, inclusive, já apontaram que vão ficar abertos até muito mais de 10 horas da noite. Por isso, a INDEC e a Secretaria de Transporte vai estender o funcionamento em até às 0 horas, ou seja, até a meia-noite, para promover e assegurar o atendimento de trabalhadores e usuários do transporte coletivo de algumas linhas. A linha 116, a linha 171, 266, 371, 377, nós temos lá no endec.com.br todas as linhas com horário estendido. Então, são as essencialmente que atendem os shoppings aqui da nossa cidade. Também temos as linhas que passam por Barão Geraldo, Terminal, Campo Grande, Ouro Verde. Então, a gente tem, inclusive, olha, alguns ônibus lá do Terminal Dom Pedro que vão ficar até meia-noite e meia em funcionamento. Confira, se você trabalha num desses shoppings, quais são as linhas com horário estendido lá no site da INDEC. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo da Metrópole de Campinas. Ótimo Natal, ótimo Ano Novo e ótimas férias também. Deixa eu confirmar, a Mirna sai de férias no mês de janeiro? Tá em análise. Bom, se for aprovado, então, boas férias no mês de janeiro e até o mês de fevereiro, Mirna Abreu. Olha, tá aprovado sim até então. Eu não estou sabendo, mas então, bom recesso parlamentar a todos vocês, a vocês de casa, um bom Natal, um bom Ano Novo. Dia 3 eu entro de férias, mas dia 24 tô de volta, isso é, né, se a direção não mudar nada. Exatamente. Vamos aguardar. Mas então, um feliz 2022 para todos vocês. Sexta-feira de tempo fechado aqui em Campinas, previsão de chuva para esta tarde, já garoou em alguns bairros pela manhã nesta sexta-feira, mas para você que quer sol e calor para o fim de semana, a notícia é boa, viu? Porque tanto no sábado quanto no domingo, a nebulosidade vai embora e não deve chover. Então é fim de semana de sol aqui em Campinas. Vamos às temperaturas? Elas já estão aqui na minha tela. Olha só, no sábado, amanhã, 18 de dezembro, para você que quer ir para feira, quer comprar presente de Natal, olha o tempo bom aí. Mínima de 18 e máxima de 29 graus. No domingo, uma amplitude térmica maior, com mínima de 17 graus e a máxima podendo chegar aos 30 aqui na cidade de Campinas. Então é a previsão do tempo. Vamos fazer o seguinte, 12h55, nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta tem entrevista ao vivo com uma autora do livro Somos Todos Malas. Será que eu sou mala também? Depois do intervalo a gente vai descobrir. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira, 1h01. E olha só, aí na sua família
Tem aquele tio ou um parente que chega na ceia de Natal e pergunta se é para ver ou para comer? Se a sobrinha está namorando ou quando vai acontecer o casamento? Bom, nos próximos minutos nós vamos lembrar aqui de outras frases e situações que certamente passamos em inúmeras ocasiões, mas principalmente agora no Natal, durante a entrevista que eu vou fazer com a Daniela Yuri Oshino, mestre e doutora em letras, autora do livro Somos Todos Malas, viu? Histórias recheadas de humor com os chatos que você conhece bem. Então, Daniela, muito obrigado por ter aceito o convite para participar para esta entrevista. E, apesar das brincadeiras, deste bom humor, a gente pode falar que é um livro que aborda o comportamento do ser humano, um olhar crítico para atitudes que todos nós temos em algum momento? Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos da TV Câmara Campinas. É um prazer estar aqui, agradeço o espaço. E realmente é possível sim, porque somos todos malas. A princípio, as pessoas falam assim, eu não sou mala, eu conheço malas, eu encontro com malas, eu tenho malas que são amigos malas, parentes malas, já tive namorada mala, já tive sogra mala, já tive cunhado mala, mas eu não sou. Depois da leitura dos 20 contos que compõem o livro, a pessoa muda de opinião. As pessoas viram para mim e falam assim, realmente, eu pensei bem, eu dei muita risada com o seu livro, ele é muito engraçado, você explora muito bem os malas, mas eu me descobri mala em algumas histórias, eu me identifiquei com alguns malas que você apresenta nesse livro. Época de fim de ano, o tio mala, vamos apelidá-lo assim, mas pode ser um outro parente ou amigo, ele fica mais ativo, ele fica mais animado, é necessário tomar um cuidado maior ou você entende que é necessário passar por isso e que faz parte? Eu acho que faz parte, porque, por exemplo, o livro ele tem 50% de contos que abordam o tema da família, né? Os malas na família, e eles convivem conosco, nós gostamos deles, eles gostam de nós, então assim, faz parte. Por exemplo, eu tenho a tia mala, que é exatamente o que você falou, é aquela que todo ano encontra pouco com os sobrinhos, mas quando encontra, vem sempre aquela pergunta, quando é que você vai se casar? Então, todos os anos, os sobrinhos e as sobrinhas sabem que vai vir a mesma pergunta, dessa mesma tia, né, apelidada aí tia mala, né, como ela está no livro. E nós acostumamos com eles, então assim, é uma interação muito grande, as pessoas querem atenção, ainda mais agora, né, que nós passamos por essa pandemia, agora que as pessoas começaram a se encontrar, ainda com muitos cuidados, mas assim, é muita saudade, é uma época de final de ano, de Natal, de Ano Novo, então todo mundo vai se encontrar, malas ou pouco malas, todos juntos. Agora, ô Daniela, o mala de 2021, ele é diferente do mala, por exemplo, da final da década de 90? Eu acredito que algumas coisas elas se mantêm. Eu acho que o mala, ele pode ir se atualizando com o tempo. Porque, por exemplo, nós passamos por uma pandemia, nós tivemos muita interação online. E existem os malas online, ou seja, é uma atualização das pessoas malas, né? Sempre tem aquele grupo de WhatsApp, aquela pessoa que é um pouco mala, um pouco mais mala do que as outras pessoas que estão ali naquele grupo. Então, eu acredito sim, mala é uma gíria que já tem mais de 20 anos, mas eu acredito que existe uma atualização do mala na nossa própria sociedade, né? Do século XXI. Então, já que você falou sobre a sociedade, eu li que o mala sem alça, né, como a gente diz, que é aquela pessoa chata e que está retratado no seu livro, está baseada nas suas observações e análises críticas do comportamento dessa sociedade brasileira atual. Como é que você analisa, o que você tem observado e que você conseguiu colocar no livro? Então, a ideia original, o ponto que deu origem ao livro, foi uma história que eu vivi, que passou, então, por fatos reais, e depois eu coloquei muita criação literária nessa história, que é o turista mala.
Então, há 22 anos, eu fiz uma viagem para o Nordeste do Brasil, para o Ceará, para Fortaleza, e lá eu encontrei um turista mala, ou seja, ele colou em mim e no meu noivo na época, né? Nós ficamos noivos nessa viagem. Então, assim, o que aconteceu? Ele não dava espaço para o casal. Então, eram muitas conversas, coisas que ele fazia. Ele almoçou conosco, ele fez passeio de jangada conosco. E assim, ele passou um dia inteiro conosco numa praia do Nordeste. E depois à noite nós ainda nos encontramos no forró. Ou seja, foi assim, uma dose de turista mala. E no dia seguinte, em um outro passeio, naquelas vans turísticas, sabe? Ele foi na mesma van por 2 dias conosco. Então, depois daquilo, eu já gostava de escrever. Eu comecei a pensar, eu acho que eu estou tendo uma ideia aqui, porque foi quando começou essa gíria do mala. E aí a minha primeira história foi o turista mala. Posso mostrar a ilustração? Com certeza, por favor. Aqui está o passeio de jangada, eu, o meu noivo, né? Nós ficamos noivos nessa viagem, e o turista mala. E o mar estava revolto, era um dia cinza, então assim, só tínhamos nós, eu e meu noivo e o turista mala. Então ele colou em nós, porque era um passeio de um dia todo e o tempo estava nublado no Nordeste. Então isso espantou os outros turistas do passeio, né? Então ficamos assim, com esse mar revolto, e o jangadeiro falava assim, olha o jegue cearense, tirava foto nossa. Então está aqui registrado a primeira história do turista mala. Que bacana, né? E a ilustração é bacana porque você está lendo o livro, você está imaginando, e aí quando você vê essa ilustração, ela dá forma àquilo que você tinha lido anteriormente. Então é muito bacana e é engraçado, né? A forma com que você passou por uma situação e não quis guardar para você, porque essa situação que você passou, certamente milhões de pessoas passam, às vezes durante todos os dias, ou pelo menos, sei lá, uma vez por semana ou por mês. E a partir deste momento que você passou por essa situação, para poder juntar as ideias e lançar o livro, passou muito tempo, Daniela? Então, se passaram 22 anos, né? Muito tempo. Eu fui escrevendo as histórias conforme eu ia vivendo e encontrando malas, ou pessoas iam me contando histórias. É que eu fiz uma trajetória acadêmica também, né? Eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, mas assim, eu sempre trilhei esse caminho das letras. E acho que isso me ajudou para poder escrever melhor, para ter técnica, para conseguir traduzir em palavras aquilo que eu gostaria que o leitor depreendesse da minha história, aquilo que ficasse mesmo para o leitor, né? Da melhor forma possível e bem escrita. E esses contos, as histórias, elas estão interligadas ou acaba uma e já começa a outra? Acaba uma e já começa a outra. As histórias não estão interligadas, são 20 narrativas diferentes, com personagens malas totalmente diferentes e situações totalmente diferentes, né? Então, por exemplo, eu tenho o convidado mala, que é um convidado que chega à casa de um amigo depois de... um amigo de infância, depois de 30 anos. O que aconteceu? Os gostos dos dois os separaram. Por quê? Porque faz muito tempo. Então, assim, teve muitas situações engraçadas, porque eles já não tinham mais aquela mesma afinidade, né? Daquele amigo de infância. Então, esse é o convidado mala. E uma das coisas que você me falou é que, assim, as pessoas se aproximam de mim e falam, olha, eu já encontrei um turista mala. Ou então, eu já fui um turista mala. Agora, lendo o seu conto, eu vi que eu fui, e agora? Então, assim, as pessoas se identificam de uma forma e começam a pensar nas atitudes que tiveram, né? Naquilo que a pessoa já fez na vida, ou então naquilo que a pessoa está falando, tá passando agora, né? Então, assim, tem gente que fala cunhado mala. O meu cunhado é super mala. Nossa, eu li esse seu conto, foi um dos primeiros que eu quis ler. Porque como eles não são interligados, a pessoa pode abrir o livro, ver os títulos e escolher por onde quer começar, né, a leitura.
Acho que é muito legal esses feedbacks, né? Porque você pega dos dois lados. A pessoa que, então, está passando por essa situação e se identifica, poxa, estou com um mala muito próximo, né? E a pessoa que lê, se identifica e fala, eu já fiz isso, então, portanto, eu fui o mala da ocasião. E é bacana esse feedback que você recebe do seu livro. Agora, você lançou na pandemia, né? Em 2021. Como é que foi esse processo criativo nessa época? Você passou por muitas dificuldades, porque as pessoas relataram, né, durante a pandemia, não conseguia escrever, não conseguia ler, e você lançou em 2021. Então, como é que foi esse período para você em que conseguiu juntar todas as obras e fazer o lançamento? Na verdade, eu tirei os escritos do arquivo, né? Eu fiz, na verdade, foi uma reescritura, porque eu fui guardando esses pontos. E aí, quando começou a pandemia, que nós tivemos esse parar, né? Nós tivemos que parar de uma certa forma, eu comecei a olhar para ver o que realmente eu gostaria de fazer, né? O que realmente é uma coisa que me faria bem, que eu gostaria de fazer, já que eu tenho que ficar em casa, né? Eu tenho que me resguardar nessa pandemia. E aí a primeira coisa foi exatamente esse livro. Essas histórias que eu queria tanto que elas fossem lidas, né? Então, assim, eu reescrevi as histórias, li, reescrevi, e começou todo esse processo. Então, assim, o que eu percebo? Que na pandemia, muitas pessoas se descobriram autores. E muitos leitores se descobriram leitores. Por quê? Porque sobrou um tempinho, de uma certa forma. Por exemplo, trânsito, sabe, essas coisas assim. Eu acho que o online, ele nos tirou algumas questões, né, de deslocamento, que as pessoas começaram a ocupar. Então, as pessoas começaram a se interessar por outras coisas, né, por hobbies, por exemplo, né. E um deles, eu acho que foi exatamente esse, a leitura. E os autores, né, aqueles que gostavam de escrever, tiveram mais tempo de produzir as suas obras. Sem sombra de dúvidas. Daniela Yuri Uchino, mestre e doutora em letras, autora do livro Somos Todos Malas, histórias recheadas de humor com os chatos que você conhece bem. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Não vou perguntar se eu fui um apresentador mala, porque eu acho que essa é uma pergunta de mala, acho que todo mundo deve perguntar isso para você, então eu vou evitar, até porque tenho medo da resposta. Então eu deixo aqui para você, quem se interessou, quer ler sobre essas histórias, onde encontra o livro? O livro ele está disponível na plataforma da Amazon, em e-book e livro físico, e nos demais marketplaces, né, nas principais lojas, tipo Magazine Luiza, Shoptime, Mercado Livre, Americanas, Submarino. O livro está lá. Deixa eu só mostrar a capa para vocês. Olha aí. Somos Todos Malas, histórias recheadas de humor com chá que você conhece bem. Então está aqui o livro. Ele é um livro muito interessante para essa época de final de ano, de férias, né? Ele tem até malas na capa, ou seja, ele é um livro que lembra viagens. Tá. E os contos, eles são muito fáceis de serem lidos, porque contos é uma leitura mais fácil pelo número de páginas, né? Quando você sobra um tempinho na sua viagem, você vai lá, você lê um conto, depois você lê outro. Então é uma leitura bastante divertida e bastante agradável. Tá? Então eu deixo aqui para vocês se divertirem com os malas. Todo mundo conhece um, ou é um. Com certeza. Então fica a dica aí, ó, presente de Natal, presente de amigo secreto, porque serve também como um bom humor, mas uma análise também de comportamento, como nós abordamos na entrevista aqui com a Daniela Yuri. Agradeço novamente a sua participação. 1h15, hora de falar sobre emprego. 17 de dezembro, a gente sabe que é fim de ano, mas dá tempo de você conseguir um trabalho, viu? O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 145 vagas disponíveis para essa sexta-feira. Confira agora. Campinas tem vagas para ajudante de eletricista, ajudante de obras, analista contábil, assistente administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar técnico de eletrônica, costureira de máquinas industriais, detetizador, eletricista força e controle,
eletricista montador, encanador, farmacêutico, jardineiro, líder de produção, lubrificador de automóveis, motorista carreteiro, motorista de automóveis, operador de empilhadeira, retificador, técnico em impressora, vendedor de comércio varejista e zelador. Detalhes como tempo de experiência e salário, o interessado encontra em www.cepate.campinas.sp.gov.br. Já o atendimento presencial deve ser feito por meio do Portal do Cidadão. Toda sexta-feira, você já sabe, é dia do quadro Meu Bairro na TV. Hoje o repórter André Aranha está em 2 bairros. Será que é isso mesmo? A gente tem um mapa na tela para nós conferirmos onde o nosso repórter André Aranha está. Vila Ninoca e Vila Agostinho Pataro, que surgiram na década de 50, são as atrações de hoje, que também nós vamos abordar o lançamento do livro Barão Geraldo, A Luta pela Autonomia. Então eu já vou acionar agora mesmo o nosso repórter, o André Aranha, para nos explicar que história é essa de 2 bairros e você está em um local só, é isso, né, André? Boa tarde. Bom, é isso aí, Gabriel Castro. Eu estou no distrito de Barão Geraldo e olha só que curiosidade bacana. Eu estou aqui na divisa entre 2 bairros. Do meu lado esquerdo, a Vila Ninoca, e do meu lado direito está a Vila Agostinho Pataro. Então a gente vai bater um papo aqui com o Varney. Ele vai falar a respeito de um livro que foi lançado recentemente, que conta, evidentemente, a história aqui de Barão Geraldo. Tudo bem? Boa tarde. Bom, gostaria que o senhor falasse a respeito, o senhor que é historiador aqui de Barão Geraldo, conhece bastante sobre esse local, a respeito desse livro que o senhor lançou. Bom, o livro ele trata das origens de Barão Geraldo, né? Porque o que se conta sobre o Barão Geraldo até o determinado momento, a maior parte é fruto de muito desconhecimento, né? Quando se falava de Barão Geraldo, se falava muito ou do Barão, ou você já pula ou para a Lenda do Boi Falou, ou para Unicamp, e não se aborda a história dos fundadores locais, né? De como foi a história das pessoas, né? Da comunidade, né? Não sei se eu detalhe um pouco. Por que o livro chama Barão Geraldo, A Luta pela Autonomia? Por que esse título? Porque ele tá baseado muito na bibliografia, né, sobre imigração, sobre a questão do café, né, de tudo que veio após a abolição, né. Então, uma da bibliografia fala que os imigrantes, né, principalmente os italianos, que era a maioria, mas também aqui tinha portugueses e libaneses, principalmente, eles lutavam pela autonomia econômica, ou seja, para ter sua própria terra, para não depender de patrão, né? Então eles lutavam muito por isso, e isso foi uma origem de Barão Geraldo, talvez tenha refletido na política também, né? Bom, até para o pessoal de casa, né, Varney, se situar, a gente está na Praça do Coco, é uma praça bastante conhecida aqui em Barão Geraldo, né? A Praça do Coco tem esse nome por causa do bar ali, né? E porque eles fizeram todo esse investimento aí em arte e cultura daqui, né? Mas a praça chama Irma Carmela Stuck, né? Que foi dado pelo morador daqui, né? Mas aqui passava a linha de trem que deu origem a Barão Geraldo, né? A principal, isso é a coisa mais importante, né, no lance da origem. A principal origem de Barão Geraldo, e Barão Geraldo tem esse nome, porque ela surgiu de uma terra, né, do italiano Plínio Eveniente, que comprou 22 alqueires da fazenda Rio das Pedras, que era do lado da estação Barão Geraldo.
E assim, quando ele loteou, a partir de 1920, 27, 26, entendeu? Se tornou uma vila rural, né? Chamada Barão Geraldo, por causa da estação de trem. E por isso que a gente quer preservar a estação de trem. Estação Barão Geraldo. Então, a origem é toda na ferrovia, assim como várias outras, muitas cidades. Isso é falado no livro. Como foi a pesquisa aí? Durou muito tempo? Quanto tempo o senhor demorou para escrever esse livro? Sim, no começo dos anos 90, né, eu tive o apoio, foi uma pedida solicitada, de certa forma, em encomenda pelo professor José Roberto do Amaral Lapa, né, do Centro de Memória. Tive um apoio da Unicamp, inicial, né, que não durou um ano, né, mas tive apoio, moradia e comida, né, no bandejão e tal. Então, sem esse apoio seria impossível, né? Então, eu terminei a primeira fase da pesquisa com bastante pesquisa e também documental nos arquivos, inclusive o arquivo da Câmara, e também entrevistas com antigos moradores que todos já faleceram, entendeu? Só depois, a partir de 2013, né, essa pesquisa ficou parada lá no Centro de Memória, só depois de 2013 é que a gente retomou para publicar. Bom, é importante que a gente diga, né, Varney, que a história de Barão estava muito baseada em lendas, né, mitos, enfim, até um certo desconhecimento. E o livro, na verdade, traz uma história baseada em documentos históricos, entrevistas, como o senhor disse, né? Isso, então, o lance é essa coisa de desmistificar mesmo, né? Estava muito... o pessoal costuma transformar lenda em história e história em lenda, né? Tem uma coisa assim, não é que as lendas não sejam importantes para a história, claro, fazem parte também da coisa, mas a história em si ela é baseada muito naquilo que se pode comprovar, naquilo que é documentação, né? Então o livro tem bastante documentação e fala muito dessa coisa de como a população criou uma identidade muito forte a partir dos seus pontos de reunião, que seria a igreja, a estação, a festa de Santa Isabel, que já tem mais de 100 anos, entendeu? E o futebol também. O futebol já estava aqui presente desde de 1915, mais ou menos, já tinha um campo lá no centro. E em 1935 foi criado o Clube Atlético Barão Geraldo. Né? 1935, já vai fazer quase 100 anos. Mas já. Nunca chegou a ser um clube profissional? Não, mas já foi campeão da Copa Amador de Campinas em 1969. Perfeito. Em cima do bairros o Varney tem aqui em Barão Geraldo? Em Barão deve ter mais de 60 bairros. É o que o pessoal fala por aí. Tem no Wikipedia tem uma relação de todos eles, mas é bem por aí mesmo, né? Só aqui no centro de Barão, o pessoal que discute a história costuma dizer que Barão Geraldo não, que em Campinas não tem nenhum um bairro chamado Barão Geraldo. Barão Geraldo não é um distrito, bairro. O centro de Barão, que a gente quer chamar do centro ou Barão Geraldo, são 6 bairros mais ou menos. 6 bairros? 6 bairros. É o Arruamento Luiz Vicentim, Jardim Modesto Fernandes, Vila Agostinho Pátrio, Vila Santa Luzia, tem mais de 6, tem uns 10. Inclusive eu gostaria que o senhor falasse, Varney, aproveitando sua presença aqui na TV Câmara Campinas, sobre a Vila Ninoca e a Vila Agostinho Pátrio. Então, é importante falar, não sei se eu quero mostrar, mas essa parte aqui, a Vila Ninoca, entendeu? É a parte que limite com a estrada da Ródia. Que a gente tá bem no meio aqui, né? Isso, é onde passava, a gente está aqui onde passava o trem, né? Essa pertence à União, esse terreno aqui. Essa Vila Ninoca, ela pertencia ao Manuel Antunes Novo, que é o nome da rua que passa aqui. O famoso Manecão. Tem uma casa dele ali que existe desde 1930, né? A casa dele ali, onde tem a famosa figueira que estão tentando proteger, né? Essa Vila Ninoca, ele deu o nome nessa rua, no bairro, porque o Ninoca era a esposa dele. E que é o nome da rua que passa exatamente no meio, que é a Rua Maria Ferreira Antunes, que era também portuguesa, foi trazida para cá para casar com ele. Ela tinha 12 anos, entendeu? A dona Ninoca. Mas ela ficou muito famosa na época, né? Teve 10 filhos. Por isso o nome, então.
Isso, então ele deu o nome da esposa dele, Vila Ninoca, né? E a Vila Agostinho Pátaro? E a Vila Agostinho Pátaro, de uma certa forma, foi o principal, um dos principais, um dos primeiros incentivadores de Barão Geraldo, né? Ele comprou esse terreno do Ângelo Signori, né, em 1935, mais ou menos, né? Agostinho Pátaro, o nome dele era Augustinho Pátaro, né? E ele, inclusive, tem o nome da creche ali, né? E ele comprou esse terreno e doou um terreno para fazer uma escola, né? É lógico, inicialmente era para produção de hortifrutigranjeiros, né? Plantava de tudo para vender principalmente no Mercadão, e depois no Ceasa de São Paulo e depois no Ceasa de Campinas. Só que a partir de 1950 eles começaram a lutar. Em 1940, depois da vinda da Ródia para cá, isso é importante, né? Uma das coisas importantes da história de Barão. Depois da vinda da Ródia em 1942, eles começaram a pegar muita gente. Então eles começaram a lotear todos os terrenos para virar vila justamente por causa disso. E aí começaram a lutar, né? O Agostinho Pátaro era um dos que lutava para que Barão Geraldo tornasse distrito, né, na época. Beleza, muito legal. E aonde que as pessoas, não é? Tudo isso, evidentemente, muitas histórias a respeito da origem de Barão Geraldo estão no livro, né? E as pessoas vão poder encontrar onde, Wagner? O livro está disponível nas bancas, em primeiro lugar, nas bancas de Barão, né? Vamos ver se eu consigo vender nas bancas de Campinas também. Mas em Campinas é vendido pela Livraria Pontes, né? Que fez o livro, né? É na Dr. Quirino, 1223, se não me engano, a Livraria Pontes. Vendendo lá. Mas você pode comprar pelo site com desconto, entendeu? E em várias vezes também, em 3 vezes, né? Legal. São quantas páginas? O senhor lembra de cabeça? Quantas? 555. Uma bela leitura. Bacana. Não, é que tem outras propostas, documentos, né? Mapas. Tem um mapa de 1940, daqui, Aeromapa, né? Que mostra exatamente aonde passava a ferrovia. Quantos habitantes tem aqui o distrito de Barão Geraldo, o senhor sabe? Então, o pessoal estava dizendo que hoje já chegou a 80 mil, né? 80 mil. 80 mil é praticamente uma cidade. Não tenho certeza, né? Porque ficou parando muito o IBGE, né? Aí e tal, né? E aqui roda muito, né? Por conta das universidades. Por causa da universidade. Então, eles falam que se falava há muito, desde 2000 ou antes, se falava que tinha 50 mil habitantes, mais os flutuantes da Unicamp, né? Agora estão falando que tem 80 mil mais os flutuantes. E a vida noturna aqui em Barão é bem agitada também, né, velho? Assim, quando tem os estudantes, muito mais, né? Mas normalmente, muitos bares, restaurantes por aqui, né? Barão Geraldo é tudo de bom, né? Não, e principalmente aqui na feirinha, né? Isso é importante, essa feirinha fica aqui na Praça do Coco, a feirinha? Fica exatamente aqui. Aqui, isso é tudo cuidado pela Feira de Barão. Olha só, né? outra curiosidade legal. E eles sempre têm show aqui, né? Bacana. E a feira... Bonita a praça também, né? Foi bem cuidada por eles, por isso que... Tá bom. Irma Carmela Stuck. Obrigado pela entrevista e parabéns aí pelo livro. É isso aí. Eu volto com você então, Gabriel Castro, diretamente aqui da Praça do Coco, no distrito de Barão Geraldo. Tchau, até janeiro, hein? Até janeiro, André Aranha, muito obrigado por todas as informações. E ao Varney Smith Silva, historiador, contando aí sobre a obra, o livro Barão Geraldo, a luta pela autonomia, diretamente então da Vila Ninoca e da Vila Agostinho Pátaro. Bom, fim de semana está chegando e, como sempre, o Michel Amorim chega com muitas dicas. Tem stand-up comedy para quem quer dar risada, se divertir, tem espetáculo de teatro-dança, muitos shows, especial de Natal, Noite de Esperança com a participação de coral e orquestra, muitas atrações e a gente começa com as estreias no cinema. É a agenda cultural na sua tela. Olá, essa é a última agenda cultural do ano e para fechar com chave de ouro, eu separei as melhores atrações para você curtir. Chegou nas telonas o filme mais aguardado do ano, Homem-Aranha Sem Volta para Casa, vai unir multiversos.
Está aí, amigos. O Homem-Aranha é o Peter Parker. Olha só, não fui eu que matei o Mistério. Foram os drones. Os drones que são seus. A vida de Peter Parker se tornou um verdadeiro caos depois que sua identidade foi revelada para o mundo pelo vilão Mistério no último filme. Peter procura Doutor Estranho e pergunta se ele não conseguiria retirar essa informação da memória das pessoas. Quando o Mistério revelou a minha identidade, a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu queria saber se isso poderia nunca ter acontecido. Strange, não use esse feitiço. É perigoso demais. Tá bom, não vou usar. Estranho faz um feitiço que altera a realidade e cria uma situação ainda mais perigosa. Cuidado com o que você deseja, Parker. Olá, Peter. O filme do Homem-Aranha é a única estreia no cinema e promete ser grandioso. Desde que eu fui picado pela aranha, só teve uma semana em que a minha vida pareceu normal. Foi quando você descobriu. Quando atrapalhou o feitiço desejando que todos esquecessem que Peter Parker é o Homem-Aranha. Nós começamos a receber visitas. De todos os universos. Olá, Peter. Você não é Peter Parker. Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Dr. Otto Octavius. Não, é sério, qual é o seu nome de verdade? Há outros por aí. Temos que mandá-los de volta. Então, façam um Scooby-Doo, sei lá. Isso tudo é meio que culpa sua. E eu conheço umas palavrinhas mágicas também. Conhece as palavras, por favor? Por favor, façam um Scooby-Doo, então. Você vai se meter no escuro pra lutar com fantasmas. Como assim? Todos eles morrem lutando com o Homem-Aranha. É o destino deles. Sinto muito, garoto. É, eu também. Não. Tem que ter algum outro jeito! Não tem. São um perigo para o nosso universo. Você não vai tirar isso de mim. Peter, você está sofrendo. Você tem tudo o que você quer, mas o mundo tenta fazer você escolher. É tudo culpa minha. Não dá pra salvar todo mundo. O que está acontecendo? Estão começando a chegar e eu não consigo impedir. E para não estragar a experiência de quem não vai ver o filme esta primeira semana, os atores gravaram um recado, olha aí. Hey, what's up guys? It's Tom here. I hope you're all as excited as we are for the new release of Spider-Man No Way Home. We just wanted to put out a little message asking that when you guys do see the movie, please don't spoil it for anyone. Yeah, no spoilers. Anyway, this movie is so huge. And we can't wait to watch it with you this December on the big screen. See you there, and remember, no spoilers. But Jamie, you are a spoiler. What you mean I'm a spoiler? E eu não perco este filme por nada, hein? Bom, agora chegou o momento das dicas de teatro, olha aí. Oi, pessoal de Campinas, eu sou a Bruna Louise e dia 18 de dezembro eu estarei aí no Teatro Oficina do Estudante às 21 horas com meu stand-up. Eu espero você lá.
Beijo. Isso aí eu conheço quando é rico, Olha lá, ri pausada mesmo. Dancinha de Campinas, alô Campinas, estou chegando. Aonde vai ser, Serginho Malandro? Vai ser no Itorano Comedy Club. Itorano Comedy Club. Vê aqui no link se você quiser assistir o show do Serginho Malandro. Sabadão, dia 18, às 22 horas, no Itorano Comedy Club. Vai ter Lucas Neto e a Escola de Aventureiros em Campinas no domingo. O show será no Expo Dom Pedro a partir das 6. Olá, aqui é o violeiro, contador de histórias, Paulo Freire. Eu estarei no próximo dia 18 de dezembro, às 17 horas, no Sesc Campinas, apresentando meu espetáculo Violinha Contadeira. Vou contar caos de Curupira, Mapinguari, um bocado de assunto. Vou fazer umas maluquices na viola. A meninada vai toda cantar comigo. Vocês vão ver, os meninos pequenininhos e os mais grandinhos também. Então espero vocês tudo, e você estuda, no Sesc Campinas, sábado que vem, Violinha Contadeira. Até lá! No Centro Cultural Casarão, em Barão Geraldo, vai ter o espetáculo de teatro dança Fio a Fio. Vai ser no sábado e no domingo, sempre às 7 da noite, e é de graça. E vamos de música, porque tem também. Hoje em Campinas tem W. O grupo italiano Eurodance se apresenta na Festa do Branco, que acontece no Clube do Bonfim, às 9 da noite. No sábado tem Wesley Safadão em Valinhos. O show vai ser na Via Ápia a partir das 6. Se eu despertar aqui. Ainda no sábado, vai ter Rosa de Saron em Campinas. A apresentação será na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, às 8 da noite. Agora vamos de eventos de Natal na cidade. Aproveite! E a Pedreira do Chapadão recebe no sábado, às 7 da noite, o especial de Natal Noite de Esperança, com a participação do coral e orquestra Chácara Primavera. O especial tem entrada gratuita. E hoje e amanhã tem Natal nos Trilhos, o evento que celebra o feriado de Natal com um trem especialmente decorado e formado por uma locomotiva e trens e vagões. A composição vai circular pela Malha Paulista, sempre às 7 da noite, para marcar o Natal. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Boas festas e até a próxima. Tchau! E olha que bacana, campineiras se destacam e vão para a Escola de Balé Bolshoi Brasil. A reportagem é de Michel Amorim. O balé clássico surgiu no século XV na Itália. Era chamado de balletto, o que significa bailar. No Brasil, o balé chegou em 1813, no Rio de Janeiro. A primeira apresentação foi feita para a família real portuguesa. E chegando nos tempos atuais, a principal escola russa de balé, o Bolshoi, referência no mundo, se instalou no país nos anos 2000, no estado de Santa Catarina. Nesses 21 anos, 7 campineiros foram para o Bolshoi estudar. E a partir deste ano, o elenco vai ganhar mais 2 nomes, Tiffany e Maria. A nossa primeira parada é aqui no bairro Taquaral, na escola em que a Tiffany, de 11 anos de idade, uma das campineiras selecionadas para o Bolshoi, aprimora suas técnicas de balé. A Tiffany, ela é filha de uma bailarina, né, de uma profissional da dança, então ela já nasceu nos palcos. Ela já tem familiaridade com a dança, com a arte, com os palcos desde que ela nasceu. Com o
passar do tempo, ela foi gostando cada vez mais do ambiente, das aulas, daquilo que a dança podia oferecer para ela, né? Então ela foi passando de 2 vezes por semana na aula para 3, para 4, do balé clássico para o jazz, para o sapateado. Até fez também ginástica rítmica, que auxilia muito nos bailarinos. Então a Tiffany é uma menina que nasceu nos palcos e ama os palcos, e cada vez está pegando mais gosto pela profissão. Agora que você já conheceu a Tiffany, nós vamos encontrar com a Maria, que também vai para o Bolshoi. É bem pertinho, estamos a 9 quilômetros de distância. Vem comigo. É aqui no bairro Jardim Miranda que a nossa outra campineira selecionada para o Bolshoi estuda balé. Vamos conhecê-la? A Cláudia é uma menina adorável. É uma menina que hoje tem 11 anos, que aos 3 anos ela despertou aí a vontade, o desejo de ser uma bailarina profissional. E nós, como família, a gente apoiou o tempo todo, né? Então eu encaminhei ela para a escola já com essa idade. E ela, assim, ela gosta de dançar, ela é amiga, ela é muito determinada, disciplinada. Chama muita atenção isso, né? Porque uma criança de 11 anos ter toda essa garra e determinação. E hoje eu acho que a gente está colhendo aí um pouquinho, né? Um fruto dessa garra e determinação dela. As meninas participaram e foram aprovadas na maior seleção de dança do país. Um final de semana com 170 crianças que disputaram 20 vagas na escola do Teatro Bolshoi em Joinville, Santa Catarina, em busca da realização do sonho de se tornar bailarino profissional. Os meus pais já me estavam preparando assim para caso eu não passar, pelo menos eu já cheguei até a segunda fase, por exemplo, entendeu? Eu já cheguei até lá, eu já fui para Joinville, já é uma vitória, né? Conhecer a escola por dentro. Mas assim, se eu não passasse, eu ia bola pra frente, a gente tenta outra vez, né? Mas assim, mas quando eu passei, nossa, foi muito bom, foi muito bom. É preciso se destacar, ter uma base boa, se preparar também. E assim, fácil não foi, mas com certeza foi muito divertido para mim, por experiência. Concorrentes de 3 estados brasileiros participaram do processo. As meninas de Campinas que passaram vão iniciar os estudos em 2022. O processo seletivo da Escola Bolshoi ele é composto de 2 etapas presenciais. A primeira etapa é médico-fisioterápica, em que os candidatos passam por uma avaliação de médicos e fisioterapeutas para ver toda a condição física e de saúde dessa criança, para ela estar estudando o balé profissional, né, dentro da metodologia que a escola propõe. E a segunda etapa é a etapa artística. Nessa etapa artística, nós temos 3 provas. A prova cognitiva, para ver as habilidades de leitura e interpretação de texto das crianças. A prova musical, em que a gente vai analisar questões de ritmo e como a criança processa essa questão da música. E a prova final, que é a prova artística, em que nós, professores de dança, nós avaliamos as habilidades artísticas e físicas dessas crianças para estarem se desenvolvendo no método Vaganova que a Escola Bolshoi propõe. O orgulho, né, da Tiffany ter passado e todas as outras conquistas também dela antes do Bolshoi, é porque a gente vê a dedicação dela, né? Nós temos, por exemplo, um pequeno espaço em casa que às vezes ela usa nos finais de semana ou durante a semana,
Mas mesmo quando ela não tem aula, ela está treinando, ela está se dedicando para aquilo. A Claudinha é muito, muito talentosa, mas além do talento, de todo o talento que ela tem, ela é muito esforçada, muito disciplinada, dedicadíssima, sempre foi muito dedicada em todas as aulas. Mesmo agora na pandemia, a gente teve aula online, ela não faltava nenhuma, era sempre presente, fazia todas as aulas. Então, assim, ela sempre foi muito, muito dedicada. O balé clássico é a modalidade mais tradicional. E na Escola Bolshoi de Santa Catarina, as meninas vão fazer o curso de dança clássica com duração de 8 anos e tudo gratuitamente. A Escola Bolshoi muda a realidade dessas crianças. Por quê? Porque através do ensino da arte, do ensino da cultura, a percepção de mundo, a visão de mundo dessas crianças é transformada, abrindo novos horizontes para que elas alcancem voos cada vez mais altos. Sempre nas aulas eu me esforçava um pouco mais, tentava me fazer o meu melhor para poder me preparar. E na época da pandemia, quando as aulas eram online, era preciso muito foco, muita atenção naquilo que estava acontecendo, porque querendo ou não, as aulas online são assim, mais difíceis de se concentrar. Então, aí eu tentava dar o dobro de atenção para me focar na aula e conseguir fazer tudo certo. A gente teve que puxar muito o alongamento, né? Teve que se esticar mesmo, teve que se esforçar bastante. A minha mãe também me ajudou muito nessa parte de alongamento, de preparo, né? Assim, pro Bolshoi. E aí, quando a gente chegou lá, tinha a fase fisioterapêutica, né? A médica, tudo. Mas a gente se preparou muito nessa parte mesmo do alongamento, assim, nessa parte mais artística mesmo. O que antes era apenas um sonho, virou realidade. E as duas estão ansiosas para dar início nesta nova jornada. Meu coração foi a mil. Eu vi meu nome, porque meu nome é grande. Então, quando eu vi lá um nome grande, falei, será que é o meu? Aí eu vi que era o meu nome. Aí, a primeira coisa que eu fiz foi olhar pra minha mãe, porque eu sabia que ela ia estar emocionada. E quando ela estava muito feliz, eu também estava numa felicidade imensa. Eu também só conseguia pensar no que ia acontecer a partir daquele sim, daquele nome escrito numa lista. Então, pra mim, já pensar no futuro, já saber tentar adivinhar como será que vai ser minha vida a partir de agora. Nossa, eu tô muito ansiosa realmente, né? Porque as aulas já começam no ano que vem. Nossa, cada dia eu penso assim, como que vai ser a minha vida, tudo lá, né? No Bolshoi, todo dia, sabe? Então, mas a ansiedade, a expectativa tá boa, assim. Além de orgulho para a família, elas são inspirações para meninas e meninos que também querem estudar balé clássico. Elas mostraram talento, elas mostraram as habilidades necessárias e agora muita dedicação, muita entrega e com certeza elas vão atingir os sonhos delas. É uma emoção duplicada, né? Porque como profissional eu conheço a seriedade e o trabalho frutífero do Bolshoi. É uma escola conhecida no mundo inteiro. Às vezes quem nem conhece muito sobre dança, a gente fala Bolshoi e fala, é verdade, eu já ouvi falar dessa escola, é muito famosa. Então, eu sei do que o Bolshoi pode oferecer para minha filha, né? Para minha aluna, vamos dizer assim, né, como profissional. Eu acho que a dança é realmente o que eu quero, assim. Eu quero estudar em várias companhias, em vários lugares, em vários palcos do mundo, sabe? É o meu desejo realmente, né? Eu acho que a gente foi agraciado por Deus num ano tão difícil, né, com pandemia, com perdas, né, com muito sofrimento para muitas famílias. E a gente fechar o ano aí, não foi um ano fácil para ninguém. A gente fechar o ano com essa notícia alegra muito a família, o coração da gente. E que ela sirva, né, de inspiração, porque para as pessoas que acham que não é capaz, que não é possível, né, que não vale a pena tentar, eu acho que a aprovação da Cláudia nesse processo deixa esse recado, que vale sim. E assim que eu terminar todo o curso, eu me formar, aí eu vejo o que eu quero fazer, se eu quero brilhar em palcos, qual vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Então eu acho que agora é muito cedo ainda, mas o meu sonho por enquanto é ser uma bailarina profissional.
E olha só, para que os impactos ambientais sejam reduzidos a curto, médio e longo prazo, ações, pequenas que sejam, contam muito. No Giro Ambiental de hoje, a Mariana Meira mostra pra gente como a nossa Casa de Leis, a Câmara de Campinas, tem adaptado cada cantinho para fazer a sua parte no planeta. Confira agora. Cuidar do meio ambiente, do mundo em que a gente vive, sempre foi importante. Mas 2021, com tantos impactos ambientais, mostrou que adotar pequenas práticas mais saudáveis no dia a dia é uma questão urgente de sobrevivência lá na frente. A Câmara Municipal de Campinas já tem dado alguns passos e eu te mostro agora no Giro Ambiental. Desde 2019, a Câmara de Campinas tem uma agenda ambiental que foi lançada por uma comissão gestora. E um dos membros dessa comissão está aqui comigo hoje, que é a Bruna. Bruna, como é que surgiu a iniciativa de criar essa cultura sustentável aqui dentro? Bem-vinda. Algumas pessoas aqui se incomodavam com algumas coisas que a gente via, a gente sempre pensava que a gente tinha que fazer alguma coisa. Aí a presidência que a gente tinha naquela época abraçou essa ideia de fazer, de ver o que podia ser feito, então foi criada uma primeira comissão, que ela não era definitiva. Essa comissão ela tinha 10 membros, a gente se dividiu em várias frentes e dessa comissão saíram algumas coisas, um documento com algumas iniciativas. A gente atualizou o manual de compras da casa para colocar iniciativas sustentáveis. Aí, enquanto a gente estava fazendo esse trabalho, a gente viu que algumas coisas elas já eram bem simples e a gente poderia implantar. E o resultado disso também foi a gente definir que a gente deveria ter uma comissão definitiva na casa, porque se a gente deixasse na mão de um ou de outro, quem que ia cuidar dessas iniciativas? Então, a comissão, a gente tem 5 membros e 5 suplentes, que são nomeados a cada 2 anos, e aí a gente cuida do que já foi feito, vê o que precisa de novo ser feito, para manter essa agenda e ela não ser esquecida. E essa agenda ela tem uma série de diretrizes, são várias coisinhas pequenas que, juntando todo mundo, dá para criar um impacto ambiental menor, é isso? Sim, a gente foi criado um ato, né, que fala da criação dessa comissão e ela tem algumas coisas bem gerais, que é falando que vai tratar de resíduos, de uso racional dos recursos, economizar papel, esse tipo de coisa, e em cima disso a comissão vai fazendo pequenas coisas. A gente não quis abraçar de falar assim, não, vamos fazer tudo de uma vez, porque não adianta, a gente vai vendo os problemas e vai fazendo aos poucos, e aí algumas coisas a gente já começa, que é só conversar com uma pessoa e a gente já começa a resolver, outras já é um caminho mais longo. Eu vi que você está com uma caneca, mas eu vou te convidar agora para fazer um tour pela Câmara para a gente mostrar para as pessoas que estão em casa quais ações que a gente tem feito diferente aqui dentro. Vamos então? Vamos lá! Bruna, isso aqui é um coletor de pilhas e baterias, já começando o nosso tour. Na nossa casa você sabe o que se faz com coletor, com bateria, com pilha, quando acaba? Não faço ideia. A gente sabe que não pode jogar no lixo comum, mas ao mesmo tempo a gente não sabe para onde levar, a gente não sabe de nada. Então, para facilitar a vida de todo mundo aqui, e aí a gente descobriu que a prefeitura ela faz esse serviço, trabalha com algumas cooperativas que faz essa logística reversa, e aí a gente fez uma parceria com a Secretaria de Serviços Públicos e eles colocaram esse coletor aqui de pilhas e baterias, que facilita muito, porque você vem aqui todos os dias, você terminou lá, você precisou, sua pilha acabou, você traz. E eles colocaram, aí conforme enche, a gente avisa para eles, eles vêm retirar.
E aí eles colocaram, a gente também fez a parceria para separação de lixo reciclável e lixo não reciclável. Você falou do descarte, vamos lá dar uma olhada então como é que funciona? Vamos. Bora. Bruna, aqui então a gente tem 5 lixeiras diferentes. Que lixeiras são essas? São 2 de lixo não reciclável e 3 de lixo reciclável. Acaba que o lixo reciclável a gente tem maior volume, porque é muita embalagem, e o não reciclável, que às vezes é resto de alimento, é sempre bem pouquinho. E uma das coisas que a gente pensou em fazer nessa identificação é que a gente colocou um pequeno descritivo do que é cada um para poder auxiliar, porque a gente sempre vai ter dúvida. Aí esse tipo de lixeira a gente tem, dessas grandes, a gente tem algumas espalhadas pela casa, sempre na área externa. Nas áreas internas, né, dentro dos setores, ao lado das mesas a gente sempre tem uma de lixo reciclável, que é um plástico azul, e em pelo menos um por setor, por andar, próximo de lixo não reciclável, que é mais orgânico, que aí o plástico ele é preto. E o pessoal da limpeza da casa, a empresa de limpeza, ela é orientada como que funciona isso para poder fazer a separação correta na hora de descartar. Agora, reciclável me lembrou de copo descartável, que a gente vai ver agora, porque a Câmara também mudou os copinhos para tomar água, certo? A gente mudou os copinhos, tanto os de plástico, para beber água, quanto os de café. E a gente também fez uma caneca. Vamos ver esses copos então? Vamos. Bruna, então aqui eu tô vendo 3 maneiras diferentes de tomar café ou tomar água. Uma é a sua caneca, o meu copinho de papel e outro é um copinho descartável, mas mais sustentável, é isso? É isso. O melhor cenário são as pessoas não utilizarem descartável, porque esses 2 são os descartáveis. Mas aqui na casa a gente não tem como eliminar, mesmo porque a gente recebe muito visitante, a gente recebe público, então a gente tem que ter. O que a gente fez para minimizar o uso e também para melhorar os que são usados e não deixar ele com tanto impacto ambiental? A gente fez para os servidores, a gente fez essa caneca que tem até o símbolo da agenda ambiental. O de café, aquele de plástico não é muito legal, a gente pegou o de papel, que ele degrada muito mais rápido que o plástico, e o isopor. O isopor, tem alguns de isopor que eles não são nem recicláveis, são só alguns, e muita gente não sabe disso. E aí a gente tem esse terceiro, que é esse verdinho aqui, né? Só ele sozinho não dá pra ver, mas dá pra ver que é verdinho. A gente fez um estudo, a pessoa que faz a compra fez um estudo e ela encontrou esse copo aqui. Um copo plástico comum, ele demora mais de 100 anos para se degradar, independente da reciclagem. Esse aqui é de 6 a 12 meses. Ele varia do ambiente que ele tá. A gente optou por uma questão de custo, né? A gente está no ambiente público. O de papel para a água ficaria muito caro. E no público a gente tem que ver qual é a melhor alternativa ambiental, porque a gente tem isso no nosso manual, mas a gente também não pode exceder o custo. Mas a gente achou que 12 meses era uma opção razoável. E aí, mesmo ele sendo um pouquinho mais caro que o de plástico comum, foi aprovada a compra e hoje a gente usa esses 2 copinhos no caso dos descartáveis. Agora, Bruna, tem outro objeto muito comum de ambientes corporativos e residenciais também, que também é alvo de muito impacto ambiental, muitas folhas, sulfite seguidas. Vamos dar uma olhada como é que tá a situação da impressora aqui na Câmara? Então, bora. Como manter um ambiente sustentável em um local como uma redação, por exemplo, onde a gente está, que a gente imprime o dia inteiro? Como? A principal coisa, assim, a ser feita para minimizar o uso de papel é imprimir frente e verso. No início da comissão, a gente fez um estudo junto com a Procuradoria
e como a casa a gente tem muitos documentos, a gente fez um estudo para ver se tinha algum documento que era necessário ser só frente, e a gente descobriu que a maioria não. Então a gente diz no ato que eu mencionei que os documentos devem ser impressos em frente e verso, a menos que se justifique que não seja. Então isso atualmente a gente está fazendo um trabalho com o pessoal da diretoria de TI, para eles já deixarem configurados os computadores como padrão para imprimir desse jeito. É que como são muitos, eles estão fazendo aos poucos até chegar na casa toda, e quando você precisar só um na parte da frente, aí você configura o seu computador. Além disso, usar o rascunho, né? A gente sempre imprime alguma coisa que a gente precisa ali na hora e depois não precisa mais. E a casa também começou a implementar, hoje a gente já está bem avançado nisso, a tramitação digital. Isso diminuiu porque eram, assim, processos enormes, pastas e pastas. E no fim, né, até ajudou, porque quando a gente entrou na pandemia, a gente já tinha muita coisa digital, foi mais simples pra gente se adaptar nessa questão em casa, mas isso, assim, diminuiu drasticamente a quantidade de papel usado na casa. Para diminuir o uso de papel, de copo, o que quer que seja, porque é um trabalho do dia a dia para a gente incorporar nos nossos hábitos. Bruna, quero agradecer a sua participação e deixar claro também para quem está em casa que a gente fez um pequeno tour pela Casa de Leis, mostrando alguns dos pontos, né, que a Câmara tem adotado para diminuir o nosso impacto ambiental, mas é um trabalho contínuo e muito além do que a gente mostrou aqui, né? Obrigada. Eu que agradeço e eu espero que numa próxima vez que a gente vai mostrar tenha muito mais coisa, porque a gente está trabalhando para melhorar cada vez mais uma questão tão importante para a gente e para o futuro, né? Crie você a sua própria agenda ambiental. Quando sair, apague a luz. Tchau. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Fim de ano está chegando, então nós estamos preparando uma programação especial. O próximo Câmara Notícia será na sexta-feira, dia 24, com uma retrospectiva sobre o primeiro semestre aqui do Legislativo. E depois, na outra sexta-feira, dia 31, véspera aí do Ano Novo, teremos o Câmara Notícia especial sobre o segundo semestre dos projetos e eventos aqui do Legislativo. Então se cuide, se proteja e até dia 24 no Câmara Notícia especial. Até lá. Tchau, tchau.